Glórias a Deus. Acredito eu que já tem um tema aqui atrás, né? Tema muito forte, né? Nós estamos no ano do licença. Vamos abrir a espada em Jeremias capítulo 7, a partir do versículo de número 1. Você que está conosco hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, sinta-se acolhido, acolhida pelo Espírito Santo. Se você está procurando um lar espiritual, nós estamos com nossos corações abertos em poder te receber. E o de costume, não se distraia, não converse, não pegue seu telefone, celular, não faça isso. Se conecte ao que o Espírito de Deus quer falar com você através da sua palavra nessa noite. Jeremias capítulo 7, versículo 1, talvez haverá significados diferentes. Significado é o mesmo, palavras diferentes, porque são versões diferentes. Eu acredito que a que está aqui é diferente do que é apresentado aqui no telão. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. A mensagem era esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Isso o próprio Deus falando através do profeta. Verso 4: não confiem mais nestas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. E parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continue morando aqui, na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão a Siló, o primeiro lugar que escolhi para nele ser adorado, e vejam o que eu fiz ali por causa da maldade de Israel, o meu povo. Vocês têm cometido todos esses pecados de que falei. Eu os avisei muitas e muitas vezes, mas vocês não quiseram me ouvir, e quando eu chamei, não me responderam. Sou eu, Senhor, quem está falando. Por isso, a mesma coisa que fiz com Siló, vou fazer com este meu templo, em que vocês confiam. O que fiz em Siló, vou fazer neste lugar que dei a vocês e aos seus antepassados. Vou expulsar vocês da minha presença,
como fiz com seus parentes, o povo do reino do norte. Deus disse, Jeremias, quero que você observe bem esse verso 16. Olha o que Deus está pedindo ao profeta, que é um instrumento de Deus. Isso é muito triste. Deus toma uma decisão. E agora, se você está lendo atentamente, você está entendendo o contexto, o comportamento do povo perante ao Deus deles. Deus diz, Jeremias, não ore por este povo, não peça, nem implore em favor deles. Não insista comigo, porque eu não atenderei. Eu acredito que só a leitura desse capítulo nos dá um suporte de uma mensagem do que Deus está falando. E Deus toma uma decisão aqui. E isso me lembra que a paciência de Deus também tem limites. Que dura coisa é cair na mão do Senhor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você perceber, não sei se você atentou para essa verdade, nós estamos num ano profético chamado Ano do Alicerce. O alicerce tem a ver com estrutura, não só física, mas essencialmente e principalmente espiritual. Estrutura, sem essa essência espiritual, será apenas uma estrutura. Verso 17. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Deus conhecia o coração do profeta. Jeremias, teologicamente, é conhecido como profeta chorão. Ele escreve 2 livros inspirados pelo Espírito Santo. O livro que leva o teu nome e o livro de Lamentações. A própria palavra traz a essência, Lamentações. Porque, infelizmente, irmãos, você vai perceber até o final de que o que Deus está falando, Ele vai cumprir. Não é o diabo. Deus falando com o teu povo. Então, irmãos, eu acredito que nessa noite, já foi até anunciado aqui, é uma noite de pensar em transformação, de viver uma vida, legitimamente uma vida com Deus. Falamos de expansão, falamos de crescimento, mas não é só quantidade, é qualidade, vida com Deus. Tá? O tempo todo na Bíblia, Deus está nos levando a essa condição de termos nossa vida transformada. E Jeremias, quando escreve Lamentações, irmãos, ele está literalmente angustiado, porque ele presenciou o que Deus prometeu fazer. Você imagine, crianças, homens, mulheres, idosos, passaram por um processo de uma carnificina, porque o Império Babilônico vem, entra em Jerusalém, Judá, porque o outro reino já havia sido destruído pelos assírios, e ele agora entra na Nabucodonosor e não poupa ninguém. Por isso que existe um texto lá em Lamentações, que Jeremias, angustiado, com o coração marcado pela compaixão, ele vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aí, seguindo o roteiro, as crianças apanham lenha. Olha como era triste o contexto, irmãos. As crianças apanham lenha, família. Os homens acendem o fogo e as mulheres assam bolos para oferecer à deusa, que é chamada de Rainha do Céu. O pessoal da intercessão, o pessoal que gosta de libertação, sabe muito bem a profundidade dessa potestade. As famílias, o povo de Deus se reuniu, famílias, e faziam massinhas de bolo em referência, a oferenda a essa Rainha dos Céus. Imagine você, irmãos, como estava o coração de Deus. O Deus que havia libertado eles lá do Egito, que havia prometido eles
a possuírem essa terra, e agora eles estavam traindo o Deus da vida deles. Porque esse contexto todo aqui fala de idolatria, adultério, esse adultério principalmente contra Deus. Eles estavam traindo Deus em relação a outros deuses, havia um sincretismo religioso, eles misturando oferenda, idolatria, adoração a outros deuses, e colocavam Deus nesse contexto. Para vocês terem noção como estava o coração de Deus, para vocês terem noção como estava o nível espiritual do povo de Deus. E eu lembro que quando Salomão, ele constrói o templo, inaugura o templo, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, creio eu que todos conhecem esse texto, que ele fala, essa casa será chamada uma casa de oração. Ele vai dizer, esperando um determinado comportamento do povo. Se o meu povo se humilhar, se orar. Irmãos, era isso que Deus esperava. Principalmente quando eles fossem ao templo. Porque a questão principal que Deus estava dizendo não era a estrutura, era a presença dele. E o comportamento deles alinhado com essa presença. E aí a gente segue o roteiro aqui que eu quero ler até o verso 34, porque acredito que a mensagem já está entrando, já está em andamento. Posso ouvir um amém aí, irmãos? Amém. Não se assustem, não. Essa é uma palavra pesada mesmo, mas não é minha. Eu amo o livro de Jeremias também, porque ele traz um contexto. Em casa, pegue lá capítulo 5, 6, principalmente capítulo 6, versos 19 e 20. Você vai entender com mais profundidade como estava o coração de Deus. E aí Deus continua aqui, também derramam bebidas como oferta e outros deuses e fazem isso para me irritar e ferir. Você pensa que Deus, vou falar numa linguagem antropomórfica, Deus tem coração, querido. O espírito dele se ofende. E quando ele se ofende, obviamente ele se afasta da tua vida quando você desrespeita ele diante daquilo que ele espera que você cumpra, que você faça, que você ande em uma conduta, em um comportamento alinhado com o que ele requer de você. E ele vai falar, mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não, eles estão ferindo a si mesmos. E aí Deus está entrando num processo de penalização e vão passar vergonha. A gente para aqui de novo, irmãos. Precisamos entender nessa noite que a gente dá muito merchandising ao inimigo das nossas almas, que você sabe muito bem quem é. Ele é especialista em matar, roubar e destruir. Mas em alguns contextos como esse, obviamente que nos bastidores ele está ali. Mas a gente vai vendo que por conta das nossas condutas, mesmo nos bastidores, ele tem pouco trabalho. Porque, irmãos, a bem da verdade, a responsabilidade de manter uma vida na presença de Deus é nossa. Pare de se justificar, pare de pautar a tua vida na obra que Cristo fez somente. A obra que ele fez na cruz foi de uma vez para sempre. Só que paremos e pensemos, existe uma responsabilidade da nossa parte, que é cumprir o que ele espera de nós. Alguns dias atrás, talvez domingo, eu falei aqui da hipergraça. Paulo traz uma trilha disso em Romanos 6. Ele vai dizer, por causa do pecado superabundou a graça. Não seja uma igreja, irmãos, que fique pensando que por causa da graça, esse era o contexto desse povo, você já está salvo.
A salvação, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 9, ele vai dizer que ela tem que ser desenvolvida todos os dias, todos os momentos, com cada ato, com cada palavra, cada pensamento. A gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo, as correções dele, e ir desenvolvendo essa salvação, irmãos. A salvação, eu falei também um dia, a graça, ela é contabilizadora, porque a graça é Deus, o Espírito de Deus, anotando nossas ações, o que fazemos em secreto e também o que fazemos em público. Tudo vai ser contabilizado para uma prestação de contas no final. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo. Então o negócio não é brincadeira, irmãos. Porque Deus pede para que Jeremias se posicione na entrada do templo. O profeta agora estava na entrada do templo, como os obreiros ficam lá. Era o local onde todos acessavam o templo. E ali ele começa a profetizar o que você está lendo comigo. Nós precisamos entender que antes do juízo de Deus, ele procura restaurar a tua igreja. Antes do juízo de Deus, ele quer que você se converta. Antes do juízo de Deus, ele espera que você se alinhe com ele. Antes do juízo de Deus, ele espera que você reconheça onde você está falhando na relação com ele. Eu amo Davi, porque quando Davi entra no processo de pecado, e ele reconhece, se arrepende, porque o reconhecimento é acompanhado de um legítimo arrependimento. Davi diz: pequei tão somente contra ti. Antes de você pecar contra a igreja, porque o teu pecado, a tua injustiça, suas ações, quando elas não estão balizadas por aquilo que o Espírito Santo de Deus, a palavra, espera de você, é lógico, você ofende a igreja, a noiva. Mas em primeira linha, irmãos, é o teu relacionamento com Deus. É com Ele, com o Espírito de Deus. Na verdade, agora na dispensação do Novo Testamento da graça, é com o Espírito de Deus. Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele é o financiador, o fiançador. Quem está contabilizando, irmãos, as nossas ações é o Espírito de Deus. E no dia que agora você sabe que haverá uma prestação de contas na eternidade, é Ele quem vai testemunhar a nossa conduta, o que fizemos de bom e o que fizemos de mal. E aí, diante disso, diante da avaliação do Espírito de Deus, vai vir um resultado para a nossa vida. Por isso que esse é um tempo, irmão, muito cuidadoso, muito delicado, muito sensível. Você tem que entender que a responsabilidade de se conduzir diante do Espírito Santo de Deus é tua. E você tem que dar glórias a Deus que você ainda tem a igreja. Tem um Semeando Vidas, que libera pessoas capacitadas para direcionar você, para mentorear você, para discipular você, para corrigir você quando se faz necessário. Porque tudo isso é um processo para que você, irmãos, possa herdar a vida eterna com Cristo. Então, muitas vezes, quando nós chamamos alguém, é com esse intuito, na verdade, com esse propósito. Então, continuando, mas será que é a mim que eles estão ferindo? Perdão, assim, verso 20, assim, eu, o Senhor Deus, olha, derramarei a minha ira e o meu furor sobre este lugar. Não foi o diabo, irmão. Deus está falando, eu vou arrebentar com tudo. Igual lá em Números 14, quando o povo, os 12 espias, vai à terra prometida, 10 contaminam a nação trazendo um relatório pessimista, só 2 decidiram crer, Josué e Caleb, e o povo, a nação, desejou, em virtude desse relatório pessimista, desejaram voltar para onde? Para o Egito. E Deus falou para Moisés: eu vou acabar com tudo. E Moisés, numa belíssima
intercessão, ele faz com que Deus não faça isso. Mas Deus fala: não vou matar ninguém, mas vou morrer todo mundo no deserto. Eu estou trazendo isso para você entender, irmãos, que Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. E que na sua relação com Ele, você tem que decidir quem você é. Que não é apenas uma vinda ao templo, como eu tenho falado aqui, na presença do Espírito Santo. Não é apenas um hobby, um ato social, é você vir aqui, cultuar a Ele, receber uma palavra, para você poder se libertar aonde você precisa ser liberto ou liberta ainda, e você seguir em frente, queridos. O negócio não é brincadeira. Porque o relógio está passando. Os dias estão sendo aprazados. E nós ficamos na poesia: está chegando o final do tempo. Guerra sobre guerra, terremoto. Eu sei que você conhece a Bíblia. E Deus sabe também. Mas Deus espera uma transformação tua, da igreja dele, da noiva, que o noivo a qualquer momento vai vir buscar, irmãos. Então nós estamos lá na antiga dispensação, no período profético, e Deus, na verdade, tudo que Ele escreve, desde Gênesis e Apocalipse, é uma referência ao Filho dele, Cristo. Então, da mesma forma que Deus não poupou o teu povo na antiga dispensação, Ele continua sendo o mesmo hoje, na nova dispensação, em relação à tua igreja, queridos. E Deus diz aqui: descarregarei o meu furor sobre as pessoas, os animais e até sobre as árvores e as plantações, e a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar. Tem coisas na tua vida que você tem que rever, querido. Volto a repetir, que não é o diabo. Ele até iniciou uma manobra, te manipulou, te seduziu, mas a proposta de Deus, ou melhor, a resposta que você pode dar é mudar a sua vida, se arrepender. Ainda dá tempo, porque quando a ira de Deus vem, estava compartilhando com o apóstolo, agora à tarde, um pouquinho, falando sobre esse texto. É terrível, irmãos. Talvez a tua vida não está obtendo o resultado da forma que você espera, porque você está igual esse povo, na contramão do que Deus espera de você. Avalie a tua vida hoje. Quantos ídolos tem na tua vida? Não estou falando da idolatria clássica que você conhece, também. E por que não? Mas de valores, de coisas na sua vida que tem mais importância do que a tua relação com Deus. Aquilo que você dá mais importância, em detrimento da tua relação com o Espírito Santo de Deus. Só que você quer resultado, meu amado. Você quer que Deus opere na tua vida. Você quer que Deus mude o panorama da tua vida, que Deus manifeste um milagre. Uma das coisas que você mais ouve aqui nas minhas mensagens: Deus é justo. As ações dele são justas. Ele, como o próprio Jeremias diz, ele vela pela sua palavra, pela palavra que sai da boca dele. O caráter de Deus é imutável, principalmente em relação à palavra dele. Só que você quer resultado e você não muda. Só que você quer resultado, você vem ao templo, recebe uma mensagem, mas você não tem a responsabilidade de mudar onde você precisa mudar. E ele, por ser justo e ainda mais santo, alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar. Eles faziam isso. Como a gente, muitas vezes, né, irmão? Quantos sacrifícios você traz aqui? Você vem aqui, chora,
recebe uma ministração, mas você não muda. Quando chega lá fora, você continua vivendo a mesma vida. Deus falou comigo, o culto foi top, mas você não mudou. Você não se propõe a mudar, você não se propõe a obedecer ao Espírito de Deus. Você continua a mesma pessoa, o mesmo caráter, o mesmo crente, entre aspas. Você não se converte. Você continua, na verdade, brincando com a igreja e com o Espírito de Deus. E tem pecado, irmãos. Foi falado aqui hoje. Tem pecado, irmão, que não tem mais perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou te dar uma ajuda, um spoiler para você sair daqui e refletir. É aquele pecado que você comete de uma forma recorrente, você até chora, pede perdão, mas volta a fazer. Por quê? Porque você perdeu o temor de Deus há muito tempo. Você vai banalizando o pecado. Aquilo se tornou comum para você. Assim era esse povo. Eles entravam, saíam do templo, sabe? Idolatravam os deuses, colocavam Deus na relação deles de qualquer maneira. Não havia mudança. Alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outros sacrifícios vocês têm o direito de comer. Porém eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, digo que não me importo que vocês comam a carne toda. Irmão, Deus já não queria saber nem de sacrifício. Que tinha tipos de sacrifício e oferta que o ofertante participava dele. Deus falou, não quero nem saber mais disso. Se você for em Malaquias, que é um livro também muito incisivo, você vai ver, Deus vai chamar de excrementos. Você sabe o que é excremento, né? As ofertas que eles ofereciam. Então Deus está falando, não quero saber mais não. Vou dar um exemplo, outro spoiler para você. É como você traz o teu dízimo. Sou dizimista fiel, mas não tem mudança de vida em você. Você continua a mesma pessoa. Você não se converteu. Sabe, você está brincando na tua relação com Deus. Ah, mas sou dizimista, irmão. Pega lá Malaquias. Porque o livro de Malaquias só é reconhecido pelo capítulo 3, 9, 10 até o 12. Mas se você pegar do capítulo 1 até o último capítulo, você vai perceber que Deus está falando de transformação de vida. Ele está falando de sacerdócio, Ele está falando da relação do povo com Ele, Ele está falando da bagunça, do furdunço, que muitas vezes, irmãos, isso impera na igreja. O dízimo é uma das questões que Ele fala, porque eles apresentavam isso de qualquer maneira. Quando eu tirei do Egito, aí Deus está lembrando do que Ele prometeu a eles. Preste atenção, irmão, você tem que ser uma igreja que não tenha memória curta. Você tem que voltar e olhar para trás o que Deus já fez na tua vida. Ou o que Deus está fazendo ainda. Só essa semana que passou, quantos escapes e livramentos que você teve? A maioria deles você nem percebeu, porque Deus foi tão benigno comigo e você, que Ele não deixou nós percebemos os riscos que estávamos passando. Mas a pergunta é, quando é que você parou para agradecer? A pergunta é, quando você passou a reconhecer o cuidado de Deus na tua vida? Temos sido um povo, uma igreja de memória curta. E Deus está falando aqui, quando tirei do Egito, seus antepassados, não dei ordens a respeito do oferecimento de animais, que são completamente queimados, nem a respeito de outros tipos de sacrifícios, mas o que eu ordenei foi que me obedecessem. Melhor obedecer do que outro spoiler. Vou subir o monte, vou orar, vou entrar no manto, mas não obedeço a Deus. Irmão, se você não obedece um líder humano que Deus colocou sobre a tua vida, me desculpe, você não vai obedecer a Deus. E isso está tudo nas nossas relações existenciais, no casamento, nas relações empregado-senhor, nas relações de amizades e principalmente nas relações entre nós. É o temor.
Eu vou dar um exemplo, outro spoiler. Lá em Efésios 5, quando Paulo fala da família, ele vai falar da mulher. Me desculpe as mulheres, mas só um exemplo, que não é machismo, é palavra, mas também tem isso a ver com nós homens, que as mulheres devem obedecer ao marido como obedecesse ao... Isso é lógico, daria um pano de fundo. Você tem que obedecer como ao Senhor. E os maridos devem amar as suas esposas. Só um resumo, irmãos, para você entender em termos relacionais. Mas o que eu ordenei foi que me obedecessem, de modo que eu seria o Deus deles e eles seriam o meu povo. Disse que vivessem sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles. Você quer viver promessa? Obedeça a Deus. Você quer ter uma vida abundante e próspera? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Esse é o encaminhamento, porque se você for ver em outras versões, Deus começa falando: emendai vossos caminhos. Mas eles não me deram atenção, nem obedeceram, pelo contrário, fizeram tudo o que seu coração teimoso e mau queria. Assim é a nossa alma. Ela vai na contramão do que o Espírito Santo deseja realizar em nós. Gálatas 5, verso 16. A nossa natureza humana luta contra o Espírito de Deus. Só essa semana, quantas vezes você decidiu desobedecer ao Espírito Santo? Quantas coisas essa semana o Espírito Santo falou para você não fazer e você foi lá e desobedeceu a Ele e fez? Se você não está entendendo ainda, eu estou acabando, irmãos. Se você não entendeu ainda, pare de se amparar no fato de que você é a igreja. Pare de se amparar e achar segurança que pelo fato de você vir semanalmente à igreja sem mudança, sem transformação de vida, isso vai amparar você espiritualmente. O que vai amparar você espiritualmente, fundamentar a tua caminhada com Deus, é uma legítima relação com Deus, baseada na obediência e na fidelidade a Ele. Porque o texto começa, e agora você já sabe, Jeremias está na porta do templo, e o povo estava entrando, desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até hoje. Tenho sempre mandado todos os meus servos, olha, os profetas, a vocês. Deus é um Deus de cuidado, irmãos. Posso ouvir um amém? Eu peguei esse texto compartilhando com minha esposa. Eu fui lá em Mateus capítulo 22, onde Jesus chega num determinado lugar em Jerusalém. Ele fala: Jerusalém, ele profetiza: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e mata os profetas. Quantas vezes eu quis reuni-los como uma galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas. Mas chegará um tempo que não ficará pedra sobre pedra. Toda vez que Deus vai ajuizar alguém, Ele entra primeiro no processo da restauração. Mas só pode haver restauração, irmãos, na tua vida espiritual, se você se arrepender legitimamente. Se você reconhecer que a tua vida precisa mudar, que a tua vida tem que andar, sabe, de uma forma como Paulo fala: logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que você anule o teu ego, você anule a tua essência, aquilo que você acha que é importante. Você decida servir a Deus integralmente, irmãos. E assim pare, e abrimos aqui um pequeno parênteses. O que precisa mudar na tua vida hoje? O que precisa morrer na tua vida hoje? Para você viver essa essência. O
O que de fato precisa, querido, é mais um culto. Aí Jesus, aqui a palavra está dizendo, Jeremias está dizendo, mas vocês, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito, o Egito tem a ver com o mundo, o Egito era eu e você lá atrás, irmãos, quando o Espírito de Deus nos acessou, conseguiu nos acessar e começou a encaminhar nós para uma novidade de vida. Aí Deus está sempre trazendo a memória, Deus sempre traz a memória do povo dele, da igreja, da nossa memória, irmãos, não para, de certa maneira, não para jogar na cara, não, a intenção, o propósito de Deus é para restaurar, para alinhar, para trazermos de volta para o centro da boa, perfeita e agradável vontade dele, ou seja, Deus antes de liberar o juízo, que o juízo chega, a fatura chega a qualquer momento, e essa fatura, você está sabendo que vem dele, querido, ele procura primeiro trazer você para um concerto. Eu sou de um tempo que falava muito do concerto, do prumo. Então essa palavra, irmãos, antes de ser uma palavra de condenação, é uma palavra de conserto, é uma palavra de restauração. A ele tenho mandado, sempre mandado, todos os meus servos, os profetas. Quantos profetas sobem aqui, irmãos? Antes de mim teve um. Aliás, antes do Fabrício teve uma. Eu, Fabrício, estou aqui. Cada ato, cada movimento é profético. E às vezes você entra como esse povo cego espiritualmente, com o coração, marcado pela idolatria, o adultério e apostasia, porque era o que estava acontecendo com esse povo. Eles estavam adulterando contra Deus, porque estavam na idolatria e estavam apostatando, ou seja, estavam com os seus corações frios. Quantas vezes, irmãos, você entra nessa casa com o teu coração frio, a tua fé já morreu, o teu mover, o teu movimento em direção à relação com Deus já não existe há muito tempo. E Deus está enviando os profetas. Em Lucas 19, quando aquele Lázaro morre, você conhece essa passagem também? Ali é uma verdade espiritual, inferno e céu. E o cara que estava lá no inferno, ele fala assim: poupa, vai lá avisar alguém na minha casa. Aí a parábola vai dizer: eles têm Moisés e os profetas. O que Deus está dizendo para você nessa noite? Eu ainda estou falando com você para trazer você para o concerto comigo. Mas se você não me obedecer, pode ter certeza que a minha fatura vai chegar a qualquer momento. Vocês não lhe deram atenção, olha como é que tem a ver com a gente, nem obedeceram. Eu acho que eu não preciso tecer mais comentários, porque você vem culto após culto, já era para você ser um super crente, cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, mas parece que o negócio vai de mal a pior. Não estou acusando ninguém não, você sabe a tua realidade. Olha quanto tempo você saiu do Egito. Olha quantas mudanças já deveriam ter acontecido e você ainda não se responsabilizou por isso. E a tua vida vai de mal a pior. E se você não entender, querido, você entenda de uma vez por todas tudo que precisa se manifestar na tua vida, as promessas que já estão sobre a tua vida, porque Ele é fiel, é necessário, é vital acontecer uma mudança em você. Alinhamento, correção. Está tão bom onde eu estou na posição, reveja seus conceitos. Vocês não lhe deram atenção, nem obedeceram, pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que os seus antepassados. Portanto, Jeremias, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Você os chamará, mas eles vão
não vão responder. Falei com minha esposa, Jeremias é o profeta que ministrou durante 40 anos, e ele no final, você vai ver alguns pontos dele, ele angustiado, por isso que Deus chama ele e fala: Jeremias, eu te chamei a profeta às nações. Por que foi necessário Deus fazer isso? Porque chegou um tempo que ele parou de acreditar no ministério dele. Por quê, apóstolo? Porque ninguém obedecia a palavra de Deus, a palavra profética que saía do coração do profeta. Ele ficou 40 anos. Há quanto tempo você está na igreja e você deixou de ouvir a voz profética? Há quanto tempo, querido? Você deixou de ouvir o coração de Deus? Há quanto tempo você decidiu servir Baal, os deuses? Há quanto tempo você está na idolatria? Você lhes dirá que eles são um povo que não obedece a mim, o Senhor, o Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido. A pior coisa para o ministério pastoral hoje está aqui. Um povo de dura serviço. Um povo que não quer obedecer ninguém. A gente chama aqui, pelo menos aqui nós vivemos uma realidade profética. Nós chamamos, em dado momento alguém fala: a partir de hoje, esse líder, esse pastor, essa pastora vai estar acobertando você espiritualmente. Mas mesmo assim, vai passando o tempo, a gente vai vendo que as pessoas não querem obedecer, as pessoas não querem prestar conta das suas vidas, e quando a gente vê, já entraram num envolvimento satânico, e fatalmente se perdem, irmãos. Não existe mais sinceridade, nem se fala mais nisso. Deus disse ainda: chore, povo de Jerusalém, corte seus cabelos e jogue fora. Cante música triste no alto dos montes. Deus está falando aqui, irmãos, de um momento profético como esse, de você decidir se entregar totalmente, integralmente a Ele. Pois eu, Senhor, estou irado e abandonei o meu povo. O povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles colocaram os seus ídolos, que eu detesto, no meu templo e o mancharam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Construíram um altar que foi chamado Tofete, no vale de Ben-Hinom, e ali queimam seus filhos e filhas como sacrifício. Olha, irmãos, o nível espiritual como estava. Eles, em adoração a outros deuses, os pais queimavam os seus filhos em oferenda a esses deuses, e um deus que recebia oferta de crianças sacrificadas era Moloque. E se você não sabia, pare de chamar teu filho de moleque, porque moleque vem de Moloque. É um principado. Você vê por aí na internet crianças sendo sacrificadas, e agora você vai entender por quê. Teu filho não é Moloque, teu filho é uma herança do Senhor. Entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Construíram um altar. Eu não dei ordem para isso e nunca pensei nisso. Portanto, certamente virá o tempo em que esse lugar não será mais chamado de Tofete, nem de Vale de Ben-Hinom, mas de Vale da Matança. Vão sepultar gente em Tofete por não haver outro lugar. E aconteceu, irmãos. Tá? Os mortos servirão de comida para as aves e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para os espantar. A terra ficará deserta, e eu acabarei com os gritos de alegria e de felicidade. Só que você está entendendo que esses gritos de alegria e felicidade era uma hipocrisia diante de Deus. Me perdoe, irmãos, mas eu tenho que me colocar nessa posição. É quando você vem aqui, talvez pelo fator da emoção, você canta, você pula e até chora, mas não tem mudança de vida. Quando chega lá fora, você continua vivendo a mesma essência. Deus está falando de que adianta essa alegria.
Vocês estão sendo hipócritas comigo. Por isso que Jesus falou que o meu povo me honra. Deus é maravilhoso, mas cadê a mudança? Deus é tudo na minha vida, mas cadê a entrega? O sacrifício vivo, que é tua mente, teu coração, tua alma, teu espírito. Cadê, querido? Cadê? É isso que Ele espera de cada um de nós. Tem coisas na nossa vida que precisa morrer, irmãos. E o tempo é esse. Não dá mais para esperar. O tempo é esse. E se você fizer isso, se você não entendeu essa mensagem, é uma mensagem positiva. Você vai entender que Deus quer te honrar como filho, como filha, mas Ele não pode fazer isso, mesmo que como coração de pai Ele deseje, mas Ele não pode, porque Ele não volta atrás nos seus princípios. Deus não é tirano. Talvez você está se assustando. Nossa, Deus está tão ruinzinho aí. Não. Ele está mostrando a justiça. Ele está mostrando o quão Ele é justo. O quão Ele espera a mudança da tua igreja, do teu povo. O quanto Ele espera que você se converta legitimamente. Que você abra mão da tua vidinha, querido. Que é tão passageira. Tão breve como uma sombra. Porque às vezes você cai na ilusão que os dias estão sendo aprazados, irmãos. Eu finalizo aqui. Os mortos servirão de comida para as aves e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para os espantar. A terra ficará deserta, e eu acabarei com os gritos de alegria e de felicidade, com o barulho alegre das festas de casamento, tanto na cidade de Judá, como nas ruas de Jerusalém. Resumidamente, Deus falando com o teu povo. Deus não está falando com o mundo, está falando com o povo. Porque o mundo já está condenado. O apóstolo, então cadê o Deus de amor? Tiago 4,4. Vou parafrasear o texto. Aquele que quer viver uma vida mundana tornou-se inimigo de Deus. Então você decide nessa noite. É o ano do alicerce, é o ano de você estruturar a tua vida espiritual. Tem muitos milagres, muitas promessas para se manifestarem sobre a vida da igreja. Mas como Ele é justo, Ele não pode liberar isso enquanto não houver uma mudança. Irmãos, isso resumidamente não tem nada a ver com o tempo, com nossas funções eclesiásticas, tem a ver com algo dentro de nós. Então é tempo de você rever seus conceitos. Que conceitos são esses, apóstolo? Sobre a tua relação com o Espírito de Deus. Porque Ele agora... aí você olha, pega a Bíblia, no passado Deus era rígido, era inflexível. Aí veio Jesus, irmão, não mudou nada. Aí veio Jesus. Jesus veio liberando o Evangelho, mostrando a salvação através... Pode subir sim, irmãos. Mostrando a salvação. Mas agora Jesus saiu de cena, 2000 anos atrás. Nós estamos na dispensação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, Ele está só pegando o caderno espiritual e anotando. Cada palavra que sai, Mateus 12:36, não tem palavras, cuidado com as palavras fúteis que saem dos teus lábios, está anotando tudo. Lembra, um dia desse eu falei, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já pecou no coração. Ele está anotando tudo, irmão. A graça realmente, de fato, ela é contábil. Está anotando tudo, sabe? Tudo e mais um pouco. Só que você está igual esse povo. Eu vou no templo hoje. Eu vou na igreja. Isso não ampara você espiritualmente. O que vai amparar você legitimamente é uma mudança de vida. Logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levo na carne, querido, é decisão. Então hoje, nessa noite, eu quero, na presença do Espírito de Deus aqui com a gente, pedir você que você se apresente, a despeito do conhecimento que você tem, da experiência que você tem como igreja. Eu já vi tantas coisas, me frustrei, me decepcionei. Irmãos,
É um tempo de reforma espiritual. É um tempo da igreja passar pelo processo de reforma espiritual. É um tempo da igreja voltar a um tempo da inocência. O tempo que nós éramos puros. No tempo que nós amávamos o mundo, as pessoas estão se perdendo, que nos amávamos mais uns aos outros. No tempo que nós servíamos com amor, com dedicação. Sabe, esse é o tempo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.